Olá, turma. Vamos para a nossa aulinha, então, de microbiologia clínica, né? E hoje a gente vai abordar, então, a epidemiologia. Essa aula será dividida em duas partes, essa é a primeira. Vamos a ela, né? Então, o que seria a epidemiologia, né? Ela é o estudo da ocorrência, distribuição e de determinantes de doença e saúde em uma população. Ela lida, então, com a saúde pública, a saúde da população como um todo. Alguns princípios da epidemiologia e da própria saúde pública. Essa vertente da área da saúde, a epidemiologia, rastreia a disseminação de uma doença, a fim de identificar sua origem e forma de transmissão. Os dados epidemiológicos são obtidos a partir da coleta de informações em uma população. Dados oriundos de redes de vigilância de notificação de doenças, de estudos clínicos e de entrevistas com pacientes são reunidos visando definir os fatores comuns que constituem uma doença. Esse processo difere do tratamento e diagnóstico de um paciente, um único paciente em um laboratório ou uma clínica. O conhecimento de ambos, da dinâmica populacional e dos problemas clínicos associados a uma determinada doença, é importante para que medidas de saúde pública no controle das doenças sejam eficazes. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do globo, né? Explanando, então, algumas das doenças emergentes e reemergentes que a gente possui atualmente. Os dados aqui, então, constam até o ano de 2012, 2013, aproximadamente. Então, nós temos ali várias doenças, né? A própria influenza, o sarampo, algumas síndromes, poliomielite, febre amarela, Marburg, o ebola, cólera, febre aftosa, pólio. Enfim, nós temos a febre de Lassa também, né? O hantavírus. Nós temos aí uma infinidade de problemas correlacionados a essas doenças que podem se tornar pandêmicas a qualquer momento. Aqui uma tabela, então, com as doenças infecciosas epidêmicas que seriam emergentes e reemergentes. Cada uma delas, então, está classificada de acordo com o seu grupo: bactérias, vírus e fungos. E aqui também estão especificados aqui doenças e os sintomas de acordo com a gente, a forma de transmissão e o porquê que é uma causa de emergência, né? Então, por exemplo, aqui o Vibrio da cólera, né? Falta de saneamento e higiene. Ou então, no caso do vírus da dengue, causando a febre hemorrágica, falta do controle do vetor, aumento da urbanização nos trópicos, aumento das viagens e expedições. No caso, cada agente microbiano causador de uma doença, uma infecção epidêmica, tem as suas causas da própria emergência, ou seja, tem um porquê eles estarem aumentando em casos, né, número de casos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Nós temos que apontar o nosso foco aqui para algumas questões e informações sobre a própria. Então, aqui, quando a gente visita o site, né, da OMS, a gente encontra várias informações. Algumas delas atuais, como, por exemplo, as pandemias, né, a própria pandemia da doença do Covid-19. Há alguns links aqui sobre o Covid, muito importantes, né? Sobre nós, no caso, ou seja, sobre a própria OMS, a gente tem aqui quem somos, né? Então, a gente pode abrir uma outra janela aqui, o que nós fazemos, onde trabalhamos, quais são os programas, colaborações, enfim, né? Uma possibilidade imensa aqui. Aqui o Conselho Executivo, que é muito importante, né? Há o programa geral, onde eles trabalham, o orçamento do programa, enfim, relatórios financeiros e tudo mais. Então, vamos aqui, primeiramente. Quem nós somos, ou seja, quem é a OMS? A OMS, então, ela começou lá em 1948 e atualmente, né, ela é composta aí por 7 mil pessoas com mais de 150 países, trabalhando nos escritórios nacionais e escritórios regionais.
sendo que a sede, então, é em Genebra. E aqui nessa página você consegue observar, então, né, acessar a Constituição, a história, a estrutura da própria OMS, aonde são os escritórios regionais, quem está sendo acionista, nesse caso aqui, quem é que atua nisso, né? Enfim, tem várias, tem até aqui um local onde as pessoas podem ver como podem trabalhar junto ao OMS e assim por diante. No outro link aqui, o que nós fazemos, ou seja, o que a OMS faz, né? Então aqui tem uma montanha de coisas para a gente entender o que é a OMS. Então, a OMS trabalha em todo o mundo para promover saúde, manter o mundo mais seguro e principalmente os mais vulneráveis, né? No caso, garantir que as pessoas tenham uma saúde, acesso à saúde universal, né? Protegendo as pessoas, principalmente os mais vulneráveis. Né? A atenção, então, primária, o foco é para melhorar o acesso dos serviços essenciais de qualidade, trabalhar no sentido de financiamento sustentável e proteção financeira, também, melhorar o acesso a medicamentos essenciais e produtos de saúde, treinar a força de trabalho em saúde e aconselhar sobre as políticas trabalhistas, apoiar a participação das pessoas nas políticas nacionais de saúde, melhorar o monitoramento, dados e informações, né? Então, aqui a gente tem uma infinidade de informações que podem ser acessadas por qualquer pessoa. Aqui, então, né? Qual é o trabalho? O que eles fazem, né? Onde trabalhamos? Onde eles trabalham? Então, aqui a gente tem também vários locais onde eles estão atuando. Também aqui vários links a gente pode ir acessando, não é o caso nesse momento, porque eu só estou demonstrando aqui como chegar nesse local. Aqui, então, programas e projetos. Então, a gente tem uma infinidade de projetos, inclusive na questão ecológica também, né? Um projeto muito bom deles e muito importante é a resistência antimicrobiana. Enfim, a própria gripe aviária, né? Na área biológica, enfim, nós temos aqui uma infinidade de todos organizados, então, em ordem alfabética, né? Que podem ser acessados. Aqui, então, Conselho Executivo. Quem faz parte, né? Quem faz parte da OMS? Não são poucas pessoas, né? A diretoria executiva é composta, então, por 34 membros tecnicamente qualificados, eleitos para mandatos de 3 anos. A reunião anual da diretoria acontece em janeiro, quando os membros concordam com a agência da Assembleia Mundial da Saúde e as resoluções a serem consideradas pela Assembleia da Saúde. Uma segunda reunião mais curta ocorre em maio, com acompanhamento, então, da Assembleia da Saúde. As principais funções da junta são implementar as decisões e políticas de Assembleia da Saúde, aconselhar e, geralmente, facilitar o trabalho. Então, aqui a gente tem até um calendário, né? E como acontecem essas informações, como aconteceram. Ou seja, a gente tem uma informação muito grande lá postada. Algumas pessoas criticam e questionam o que seria a OMS. A OMS, na verdade, é uma reunião de vários países, de várias nações, né, e regiões, para tentarem, então, juntas, resolver alguns problemas relacionados tanto à própria saúde, ecologia, social também, as questões sociais, questões que abrangem a parte do meio ambiente e econômicas, né, porque uma coisa acaba influenciando na outra. Continuando, então, a nossa aula, vamos a alguns conceitos, né? Depois a gente descobrir ali, conhecer um pouquinho da OMS, e é claro que vocês podem acessar, né? O endereço estava ali no topo da página, vocês podem acessar, observar, ler todas as informações pertinentes. Mas vamos aos conceitos. Então, infecções crônicas, o que seriam? São infecções de longa duração no hospedeiro. Já as agudas se caracterizam por estabelecimento rápido e drástico. Incidência é um outro termo, né? A incidência de uma determinada doença refere-se ao número de novos casos de uma doença em uma população, em um determinado período de tempo. Já a prevalência de uma determinada doença corresponde ao número total de casos novos e existentes da doença, registrados em uma população, em um determinado período de tempo. A mortalidade corresponde à incidência de mortes na população.
A morbidade refere-se, então, à incidência das doenças na população, ou nas populações, né? Incluindo as doenças fatais e não fatais. Progressão da doença. A progressão dos sintomas clínicos para uma típica doença infecciosa aguda pode ser dividida em estágios. A primeira delas é a infecção, onde um organismo, um micro-organismo, invade, coloniza e começa a crescer no hospedeiro. Já na segunda fase, o período de incubação, é aquele período de tempo decorrido entre a infecção e o aparecimento dos sinais e sintomas da doença. Algumas doenças, como a própria gripe, apresentam períodos de incubação muito curtos, medidos em dias. Outras, como a própria AIDS, apresentam então períodos mais longos, algumas vezes estendendo-se por anos. O período de incubação de uma dada doença é determinada pelo tamanho do inóculo, a virulência e o ciclo de vida do patógeno e a própria resistência do hospedeiro. Ao final do período de incubação, os primeiros sinais e sintomas, por exemplo, no caso de um resfriado, como uma ligeira tosse, um sentimento de fadiga geral, costumam aparecer. No período agudo, a doença encontra-se então no clímax, e aí começam então os sintomas evidentes, febre, calafrios, dependendo da própria doença. Já no período de declínio, ocorre a diminuição dos sinais e sintomas. Em caso de febre, a queda da temperatura, geralmente após um período de sudorese intensa, com o desenvolvimento de uma sensação de bem-estar. O período de declínio pode ser rápido, no decorrer de um dia, no qual o caso é descrito como uma crise, ou mais lento, estendendo-se então por vários dias, no qual é descrito como lise. Já o período de convalescência é quando o paciente se recupera. Ele vai recuperando as forças e retoma a sua condição normal de saúde. O que seria o R de zero, que é muito comentado atualmente, que é o número básico de reprodução? Então, a infectividade de um patógeno pode ser predita usando modelos matemáticos, que estimam o número básico de reprodução, ou replicação, definido como um número de transmissões secundárias esperadas de cada caso único de doença, em uma população totalmente suscetível. O valor R0 prediz o risco de uma doença disseminar em uma população, uma determinada população. O valor de R0 igual a 1 significa que cada pessoa infectada irá transmitir a doença para uma pessoa suscetível, mantendo, então, a doença na população. Um valor de R0 superior a 1 indica que cada pessoa infectada irá transmitir a doença para mais de uma pessoa suscetível, propagando o surto e levando a uma possível epidemia ou mesmo uma pandemia. Reservatório viral, para os vírus aqui, então, que são mantidos por animais com infecção intermitente em seres humanos, são conhecidos como tendo, então, um reservatório animal. Essas infecções são chamadas de zoonoses. Isso se aplica a vírus como a raiva e alguns argovírus, como os vírus transmitidos por vetores artrópodes entre hospedeiros, sejam humanos, pássaros ou animais. Seres humanos com infecção crônica também atuam como reservatório. Isso se aplica às condições como HIV, hepatite B e C. Os seres humanos também atuam como reservatório para vírus que se tornam latentes, com reativação intermitente, como o próprio herpes simples. Epidemias em solo virgem. São epidemias, então, que ocorrem em populações sem prévia exposição a agente infeccioso, por infecção natural ou imunização. Doenças comuns na infância, como o próprio sarampo, apresentam mortalidade baixa quando crianças saudáveis são infectadas. Entretanto, se uma população de adultos não imunes for exposta a um vírus para o qual ele não tem imunidade, a taxa de mortalidade pode ser muito elevada. Foi o que aconteceu em 1875, quando quase 1/3 das pessoas da ilha de Fiji morreu quando o sarampo foi introduzido entre elas. As epidemias semelhantes de sarampo ocorreram também na Islândia e nas Ilhas de Faroé, quando foi reintroduzido depois de vários anos ausentes. As epidemias em solo virgem também levaram a mortalidade elevada quando a varíola foi introduzida nas Américas. A pandemia do vírus influenza de 1919 a 1918 a 1919 e o próprio surto recente de SARS representam outros exemplos da introdução de novos vírus associados à mortalidade excessiva.
Infecções emergentes e reemergentes. Há relativamente pouco tempo, muitos especialistas acreditavam que as doenças infecciosas eram coisas do passado. Em 1962, um famoso virologista e imunologista australiano, Sir Frank, que em 1960 recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, disse: pode-se pensar que em meados do século XX como sendo o final de uma das revoluções sociais mais importantes da história, a eliminação virtual das doenças infecciosas como um fator significativo na vida social. Ele estava errado. A maioria dos países em desenvolvimento não teve as mesmas melhorias e o mundo industrializado viu o ressurgimento das doenças infecciosas, a começar pelo advento da pandemia de AIDS nos anos 90. 80, ali, né, 1980, onde surgiu. Para entender, então, por que os vírus, né, como agente infeccioso, assim como outros, podem emergir ou reemergir, deve-se analisar a interação entre o mundo natural e a própria humanidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o planeta, ele não é dividido, né, e não divide ali a saúde vamos dizer assim, dos seres humanos dentro de uma área urbana e a saúde dos outros animais, né, numa área natural. Na verdade, essa interação entre os seres vivos faz com que doenças ressurjam ou surjam, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, no caso com a Covid. Aqui eu coloquei para vocês um material falando um pouquinho sobre as doenças emergentes e doenças reemergentes. Lá em 2008, surgiu ali, né, teve episódios da doença hemorrágica episódica em cervídeos. Já em 2012, encefalomielite espongiforme bovina. Depois, em 2014, traquinelose. Em 2015, infestações de colmeias por um besouro ali, né, causando ali a síndrome vesicular. Em suínos, no caso. Em 2018, a febre do Nilo Ocidental. Já em doenças reemergentes, evidências então de presença da febre Q. Ainda em 2008, o mormo. 2013, a doença da língua azul. 2015, suspeitas novamente de febre Q em São Paulo. Em 2018, peste suína clássica no estado do Ceará. Então, a gente tem uma noção de que essas doenças podem ser, então, identificadas, né, como emergentes ou reemergentes. O mundo natural inclui um número enorme de espécies diferentes, sendo, portanto, uma fonte inesgotável de outros agentes infecciosos. Eles podem transbordar para a esfera humana, que inclui os animais domésticos, devido a numerosos fatores naturais e criados pelo próprio homem, que apresenta, então, um contínuo ecológico hospedeiro parasita. Desde os tempos pré-históricos, a humanidade está sujeita à introdução de doenças infecciosas. Acredita-se que o sarampo, por exemplo, se originou quando o gado foi domesticado. O contato próximo resultante entre o gado e os seres humanos permitiu que o morbilivírus, né, específico do gado ali, o vírus da peste bovina, evoluísse para o morbilivírus humano. O vírus do sarampo, que até hoje é uma causa, então, importante de mortalidade infantil. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, emergiu de maneira muito semelhante. Originalmente, uma zoonose, uma infecção transmitida dos animais para os seres humanos. Ele é atualmente um patógeno de transmissão exclusiva entre seres humanos. Outros vírus continuam a afetar os humanos pela presença, ou melhor, pela transmissão, como uma zoonose, ou seja, a partir dos seus reservatórios animais. Mas existem enormes diferenças em sua habilidade de estabelecer uma transmissão continuada entre indivíduos. O que significa reemergente? O termo doenças virais reemergentes inclui entidades diferentes. Em primeiro lugar, novos vírus aparecem pela primeira vez nos seres humanos. Esses vírus novos são, em sua maioria, de origem animal, ou seja, zoonoses. Esses exemplos, então, incluem o HIV, o vírus Nipah, o SARS e os novos tipos de vírus da influenza. Em segundo, vírus conhecidos com aumento de sua relevância de incidência ou expansão da sua distribuição geográfica.
Essa reemergência, então, pode ser resultante de novas tecnologias e procedimentos médicos, transfusões e transplantes, como é o caso do citomegalovírus e o vírus da hepatite C, ou então de tentativas falhas de controle, o vírus transmitido por vetores, por exemplo, dengue, febre amarela. E, em terceiro lugar, agentes recém-reconhecidos de doenças conhecidas deveriam ser chamados de diagnósticos emergentes, já que eles não são emergentes. Por exemplo, os exemplos no caso, incluem o vírus da hepatite E, o vírus, então, o herpes vírus associado ao sarcoma de Kaposi, entre outros. Fatores que levam a emergências de novas doenças infecciosas. Esses fatores, então, podem contribuir para o aparecimento de novos agentes infecciosos. Quais seriam eles, Adaptação às mudanças mudança microbiana, vulnerabilidade humana, clima e tempo, mudança nos ecossistemas, ocasionadas por nós, desenvolvimento econômico e o uso da terra, demografia e comportamento humano, tecnologia e indústria, viagem e comércio internacional, esgotamento de medidas de saúde pública, pobreza e desigualdade social, guerra e fome, falta de vontade política e a intenção também de prejudicar. Aqui eu coloquei alguns fatores e aqui no caso os exemplos, desses fatores e a própria doença, então, que se alastra devido a esses fatores. Depois vocês dão uma paradinha no vídeo e deem uma olhadinha nessa tabela. Aqui é a mesma situação, deem uma olhadinha. E vamos, então, iniciando aqui a falar sobre as pandemias, das doenças infecciosas emergentes e as próprias pandemias. O HIV/AIDS, por exemplo, é um importante problema de saúde pública mundial que afeta aqueles indivíduos que trocam fluidos corporais, aqueles que se envolvem então em sexo desprotegido ou utilizam drogas injetáveis, estão particularmente em risco. Pandemias também, como a da cólera, ocorrem e ocorreram quase que constantemente ao longo dos últimos 200 anos. O controle da cólera pode ser alcançado mantendo medidas adequadas para a limpeza das águas e saneamento dos esgotos. Pandemias de gripe, por exemplo, ocorrem clinicamente e ciclicamente. Novas cepas virais pandêmicas resultantes do arranjo então entre vírus de origem aviária, suína e humana apresentam a maior e predizível ameaça de doenças, no caso, infecciosas no mundo. Iniciando então com a pandemia de HIV e AIDS, a primeira descrição do que veio posteriormente ser reconhecida como a síndrome da imunodeficiência adquirida, se deu ali no início da década de 1980, quando alguns pesquisadores relatavam, então, 5 casos de pneumonia por pneumocistis carini, cometendo homossexuais masculinos jovens e previamente saudáveis, em 3 hospitais de Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa característica, então, comum entre esses casos era a evidência da depressão de linfócitos circulantes. Desses 5 casos, 2 haviam ido a óbito, mesmo havendo sido administrada terapia específica para a pneumonia, que eles achavam ser, então, pelo pneumociste carini. Nos meses que se seguiram, epidemiologistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, de Atlanta, nos Estados Unidos, se depararam com um aumento significativo do número de novos relatos dessa pneumonia, nas outras cidades dos Estados Unidos, além de outras infecções oportunistas. Detectou-se ainda aumento da incidência entre homossexuais masculinos jovens de uma doença até então rara nos Estados Unidos, o sarcoma de Kaposi. A Europa Ocidental, ao mesmo tempo, se deparava com maior número de casos destas mesmas entidades clínicas, entre homossexuais masculinos e entre imigrantes de origem africana. A caracterização antigênica do novo agente que se seguiu logo após seu isolamento permitiu que já ali em 1985 estivesse então disponível um teste para o diagnóstico da doença baseado na detecção de anticorpos específicos, que conduziu então à tomada de medidas de prevenção.
principalmente no tocante à verificação de sangue e hemoderivados nos bancos de sangue. A caracterização mais detalhada desses soros levou ao descobrimento de estirpes virais que compartilhavam somente 50% da identidade antigênica com os HIVs previamente caracterizados nos Estados Unidos e Europa. Foi definido dessa maneira um novo tipo de HIV, que foi denominado HIV do tipo 2. E aqueles que haviam sido isolados anteriormente, então, deram o nome de HIV do tipo 1, né? Então, eles foram igualmente associados ao estabelecimento de quadros de imunocomprometimento em infecções oportunistas e em indivíduos infectados. O agente etiológico da AIDS foi denominado vírus da imunodeficiência em 1986 e associado ao estabelecimento de quadros clínicos de imunocomprometimento grave em pacientes que apresentavam contagens de linfócitos TCD4 inferiores a 200 células por milímetro cúbico de sangue periférico. Ainda nesse ano foi observado um perfil inconclusivo de reatividade de soros provenientes de pacientes africanos, um grupo de trabalhadoras do sexo no Senegal, com suspeita de AIDS ou com um quadro clínico de imunossupressão, frente aos antígenos do isolado viral francês e ensaios de Western blot. HIV-AIDS é uma doença caracterizada, então, como um contínuo ou uma cascata, começando com a infecção de um indivíduo com o vírus da imunodeficiência humana, que conduz a uma doença clínica, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que é uma doença que ataca o sistema imune. Em todo o mundo, de 1981 até 2010, que é o que nós temos aqui nos livros, mais de 80 milhões de pessoas foram infectadas com HIV. Cerca de 46 milhões de pessoas já morreram de AIDS. E cerca de 34 milhões estão atualmente infectadas com HIV e destas, 23,5 milhões vivem na África subsaariana. Globalmente, 2,5 milhões de indivíduos são recentemente infectados com HIV e cerca de 1,7 milhão de mortes ocorrem a cada ano, com 1,2 milhão de mortes ocorrendo na África subsaariana. Logo após a descoberta, então, do HIV, ensaios de laboratório de imunoabsorção e imunotransferência foram desenvolvidos para detectar anticorpos contra o vírus em amostras de sangue. Extensas pesquisas sobre a incidência e a prevalência do HIV definiram a propagação do vírus e asseguram, então, que novos casos não serão transmitidos por transfusões sanguíneas. A pandemia da gripe. As pandemias de gripe têm ocorrido ao longo da história da humanidade. No século XX, ocorreram as pandemias da gripe espanhola, asiática, Hong Kong e russa, esta última com caráter pandêmico não confirmado, por FUVA, dos subtipos, né? H1N1, H2N2, H3N2 e H1N1, respectivamente. A gripe espanhola, né, que aconteceu ali em 1918 a 1919, causou altíssima taxa de mortalidade entre adultos jovens com idades de 15 a 34 anos, levando a uma grave patologia pulmonar, com destruição rápida e profunda dos tecidos pulmonares e levando assim a óbito. O vírus causador, então, da gripe de Hong Kong manteve o N2 do vírus H2N2 com as circulantes, já relacionados com aqueles causadores da gripe asiática de 57, adquirindo assim o H3 e o PB1 de origem aviária. A gripe russa foi primeiramente reportada na China, causando doenças em jovens abaixo de 23 anos. O alto nível de similaridade com os vírus circulantes no início dos anos 50, 1950, anterior ao surto de H2N2, fez surgir a suspeita de que ela fosse originária de acidente por contaminação com uma estirpe de estoque de um laboratório de pesquisa, mas depois viu-se que isso não se constatou. A pandemia de gripe de 2009 e 2010 começou com um surto no México. As pandemias de gripe ocorrem a cada 10 ou 40 anos devido às grandes mudanças genéticas no genoma do vírus influenza A. A pandemia de gripe suína que aconteceu em 2009 pelo H1N1 começou lá em março, com um surto epidêmico então no México. A variação típica anual do vírus, denominada variação antigênica, é causada por mutações pontuais no genoma de RNA do vírus influenza. Essas mutações raramente causam pandemias, mas causam surtos anuais de gripe. As cepas pandêmicas do vírus influenza surgem de uma mudança muito maior no genoma viral, denominada mudança genética. Na gripe suína, oficialmente gripe pandêmica H1N1 2009, suínos do México foram simultaneamente infectados
né, naturalmente por vírus influenza de suínos, deles mesmos, aves e seres humanos. Durante a maturação viral, segmentos de RNA genômico viral, neste caso de 3 fontes distintas, foram misturadas e embaladas para formar um vírus geneticamente único, né, com um processo chamado de rearranjo. Estes vírus recombinantes causam novas pandemias, que foi o que aconteceu, onde novas cepas são misturadas em animais susceptíveis, naturalmente, e propagam aí para populações de humanos já suscetíveis. Os vírus que resultam de uma mudança antigênica têm o potencial de conter antígenos, os quais nenhum ser humano foi previamente exposto. Isso significa que a imunidade a um novo vírus é inexistente. A única forma desses seres humanos obterem a imunidade a uma nova amostra viral é se tornando infectado ou artificialmente imunizado, que é o mais seguro, e produzir uma resposta imune. Para o vírus da gripe pandêmica de 2009, H1N1, quase ninguém com menos de 50 anos tinha qualquer imunidade ao vírus, porque eles nunca foram expostos a uma variante similar ao H1N1. Nos Estados Unidos, por exemplo, as populações susceptíveis, como crianças e acampamentos de jovens, foram os mais afetados. A temporada de gripe de 2009 e 2010 nos Estados Unidos, portanto, definia um padrão típico de infecção pelo vírus influenza. Sua maior incidência ocorreu nos meses de outubro a novembro, gradualmente foi reduzindo, né, durante a temporada habitual do pico de gripe, que era de janeiro a março. No hemisfério sul, onde a temporada de gripe vai de abril a setembro, a gripe pandêmica propagou com todas as características de uma gripe sazonal. Como resultado, muitas mortes derivadas dessa pandemia foram de pessoas com menos de 50 anos que eram saudáveis, até que foram, então, infectadas pelos vírus. No entanto, o vírus H1N1 está relacionado com a gripe pandêmica de 1957, denominada gripe asiática, e mais antigamente ao vírus influenza pandêmico, 1918, que matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Assim, pessoas com 50 anos ou mais já tinham contato com um vírus similar a esse e tinham células imunes e anticorpos, que seria a memória imunológica, que responderam, então, para controlar este vírus pandêmico. Para os mais jovens, infelizmente, a memória imunológica da gripe pandêmica de 2009 foi inexistente. Em 6 meses de sua emergência, essa gripe, então, se espalhou para quase todos os países do mundo, causando mortalidade significativa da maioria destes. O padrão de propagação foi semelhante ao da gripe sazonal, mas teve uma grande diferença. O vírus começou a disseminar de um foco inicial da infecção no México e no sudoeste dos Estados Unidos em março, no final da temporada tradicional de gripe no inverno. Em vez de acabar, o vírus influenza pandêmico continuou a disseminar por meio dos meses de verão. E o futuro das pandemias de gripe, né? Talvez a maior ameaça para a biossegurança mundial é outra pandemia de gripe que tenha a virulência e a infecciosidade das pandemias de 1918. Autoridades de saúde pública em todo o mundo estão observando a emergência de um potencial devastador vírus influenza A, o H5N1. Gravem bem este nome, H5N1, que é um vírus aviário, também conhecido como a gripe aviária. O vírus H5N1 surgiu pela primeira vez em Hong Kong em 1997, que saltou então diretamente do seu hospedeiro aviário para o hospedeiro humano. Este vírus ressurgiu várias vezes ao longo da última década, com os surtos mais recentes ocorridos no Egito, Indonésia, Camboja, Bangladesh e China. Por meio dos casos de 2012, 610 casos de infecções humanas por H5N1 foram confirmados, resultando em 360 mortes, uma taxa de mortalidade de muito grande, de quase 60%. O vírus H5N1 é disseminado diretamente de aves, como as galinhas e patos domésticos, para os seres humanos, por meio de contato prolongado ou então com o consumo de carne infectada. A gripe aviária é transmitida de ser humano para ser humano somente após o contato próximo prolongado. Alguns relatos indicam, então, que o vírus H5N1 foi capaz de infectar também porcos. No caso de ocorrerem mais rearranjos com estirpes humanas, um novo vírus recombinante para o qual não há imunidade pode desencadear uma pandemia de gripe com um potencial sem precedentes para a mortalidade. Existem planos nacionais e internacionais para fornecer vacinas e apoio adequado para potenciais pandemias iniciais por essa ou por outras cepas virais emergentes. A vacina recombinante para o vírus H5N1 está disponível de forma limitada.
Finalizamos a primeira parte, né? E assim vocês podem então acompanhar logo em seguida a segunda parte sobre epidemiologia. Obrigada.